Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro. Hoje é dia do nosso papo reto aqui do Momento Antagonista. Lembrando, segunda, quarta e sexta, Gabinete de Crise. Terças e quintas, Momento Antagonista. Bom, hoje se falou em cartão vermelho. O Bolsonaro quer dar o cartão vermelho para alguém da equipe econômica, né? Ele mais cedo gravou um vídeo irritado porque saíram informações de que para ter o Renda Brasil, naquele programa que ia substituir o Bolsa Família, ele ia tirar, ia congelar a aposentadoria dos velhinhos, né? Ia acabar com o seguro-desemprego, com abono salarial, com uma série de outros benefícios, e ele disse claramente, não vou tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. E disse ali muito claramente que não estava satisfeito com esse tipo de veiculação de informações, né, que obviamente queimam ali a sua imagem, que ele vinha tentando preservar com o Corona Voucher e com a perspectiva do Renda Brasil. Então, o Bolsonaro chegou a dizer que, olha, a equipe econômica, né, está pensando isso, mas o governo pensa diferente, como se a equipe econômica não fosse o governo, né, não fizesse parte do governo. Então, realmente, é uma situação complicada. Todo mundo ficou pensando, bom, é cartão vermelho para o Guedes, então? O Guedes depois deu uma entrevista coletiva dizendo o seguinte, não é cartão vermelho. Não para mim, né? Provavelmente para o Valderi, que é o secretário que deu a entrevista ontem, o secretário de Fazenda, que deu a entrevista falando justamente dessa questão dos aposentados, das aposentadorias. Então, é possível que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o secretário da Receita, né, o Sintra, Marco Sintra, que foi falar de CPMF, e aí depois lavaram as mãos. O Bolsonaro não queria CPMF, o Guedes falava que não tinha autorizado ninguém a falar em CPMF, ele acabou sendo demitido, e no fim das contas, hoje estão aí discutindo CPMF. Aliás, né, a CPMF voltou à ordem do dia. O Bolsonaro convocou o Paulo Guedes de manhã para tratar disso, né, gravou o vídeo, deu fim ao Renda Brasil, falou, acaba com esse negócio de Renda Brasil, né, viu que é insustentável, né, do ponto de vista econômico, é sustentável, é um risco do ponto de vista fiscal, porque poderia furar o teto e ele acabar indo para um impeachment, e é um desastre em termos de gestão, partindo do exemplo do próprio Corona Voucher, e ele queria fazer da mesma maneira. O Corona Voucher, o TCU apontou aí desvios de mais de 40 bilhões, não tem controle, esse aplicativo da Caixa é fraudável, é uma zona, uma bagunça, né? Então está aí, olha, fim daquilo que não aconteceu, é o aborto do Renda Brasil, foi abortada. A situação aí, o Renda Brasil foi abortado, e a situação é a seguinte, Bolsonaro convocou o Guedes e falou, eu quero a PEC da desoneração, tá? Não quero discussão de reforma tributária, está demorando muito, ano eleitoral, ninguém quer discutir isso, então PEC da desoneração, primeiro para tirar, né, o bode na sala do veto à desoneração, que já disseram no Congresso que vão derrubar. Então, ele quer que se aprove uma PEC com uma desoneração ampla da folha de pagamento de praticamente todos os setores, especialmente serviços, né? Isso, claro, é uma compensação em relação à tal da CBS, tá? E também uma compensação em relação à CPMF. E aí é outra história, porque o Guedes agora vai empurrar para o Congresso novamente essa questão da CPMF, que tem resistência, né? Então, essa é a situação, tá? A situação do ponto de vista econômico do governo, né, dessas prioridades. É uma boa notícia o fim do Renda Brasil, não é uma boa notícia a volta da CPMF, e nós seguimos com esse desafio de abrir espaço fiscal para determinadas iniciativas. O fato é que o Renda Brasil era um dos pilares, né, da reeleição do Bolsonaro, ele vai ter de conviver com a ausência agora disso, vai ter que se contentar com o Bolsa Família, com valores ali já que já estavam definidos e previstos, né, sem criar uma despesa a mais, uma despesa grande, né, que se criaria. Poderia acabar com os outros dois pilares, né, propaganda, aí, que é gastar quase 1 bilhão em propaganda a partir do próximo ano, e também com esses programas aí de infraestrutura, né, de concessões, de Minha Casa Minha Vida e tal, mas que não estão muito bem definidos ainda. Se forem bem conduzidos, são importantes até para a retomada da economia e para a abertura de novas vagas de emprego, embora a gente saiba que construção civil, por exemplo, é sazonal, né? Ou é
temporário. Aquelas vagas são criadas, o PT fez muito isso, né? Vagas criadas, mas depois, quando acaba a obra, elas somem, elas desaparecem. Então, é uma coisa que precisa se ter cuidado. Por quê? Porque, de fato, a economia precisa ter diretrizes de industrialização, né? Desburocratização, mas industrialização também. E isso, só a geração de empregos é que será determinante para o sucesso do governo. Então, vamos dizer assim, abre-se um novo caminho, ou faz-se aquele movimento, né? Direita, eu vou ver, né? Vamos de novo, esquece um pouquinho o populismo, vamos voltar para a responsabilidade aí da gestão e tentar trabalhar efetivamente na abertura de novas vagas de emprego. É isso que a sociedade quer, é prosperidade. O pessoal quer trabalhar, ganhar seu dinheiro, comprar seu pão, até a cesta básica acessível, né, que não está agora acontecendo, tá aí arroz caro pra caramba, feijão também. Então, tem muita coisa no cenário aí e precisa estar ajustando, a economia está bagunçada, né, e só ia bagunçar mais. Então, foi bom tirar esse bode da sala. Agora, o que vai acontecer? Guedes permanece? Sai? Permanece. Tudo indica que ele permaneça, mas cada vez mais, vamos dizer assim, desgastado nessa relação com o Bolsonaro. Vai sobrar provavelmente para o Valderi, para o secretário da Fazenda, que está aí realmente com o cartão vermelho ou cartão amarelo, né? Pelo menos com o cartão amarelo, e é possível que ele acabe sendo dispensado. Tá? Então, esse é o cenário da questão econômica. Vamos falar rapidamente aqui também quem merecer cartão vermelho. Né? Ó, o Toffoli, a gente acabou de noticiar aqui, ó, o Toffoli, antes de sair, antes de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, arquivou 12 inquéritos que haviam sido abertos a partir da delação do Sérgio Cabral. As investigações haviam sido autorizadas pelo Edson Fachin, mas ele enviou os casos à presidência para serem redistribuídos para outro ministro por entender que os casos não tinham relação com a Lava Jato. Claro que tem coisa envolvendo o judiciário. E o Toffoli vai e enterra isso como último ato de sua gestão? Não dá, né? Tem que ter responsabilidade. Então, esperamos que o Luiz Fux possa resgatar esses inquéritos, reabri-los, né? E tocar para frente, porque não é possível. Né? Depois de tudo que aconteceu aí, capa da Cruzoé, delação da FEComércio, inclusive tenho trazido aí, hoje trouxe mais vídeos do Orlando Diniz falando, até envolvendo Cristiano Zanin, envolvendo o filho do presidente do STJ, Eduardo Martins, em pagamentos, né? Inclusive até em combinação de pagamento de rebate ali, de propina para o próprio Orlando Diniz. Né? Ele contratava o escritório, pagava X, falava assim, não, mas parte desse teu X aí, você me devolve aqui na pessoa física. Isso é corrupção, né? Isso é propina. E segundo o próprio Orlando Diniz, o Cristiano Zanin e o Eduardo Martins participaram disso, tá? Tiveram concordância nesse esquema. Então, o que a gente espera é, de fato, que esses assuntos sejam investigados, essas investigações sigam, né? Elas realmente andem. O Napoleão Maia, ministro do STJ, que deu 2 liminares que eram de interesse do Orlando Diniz, né? Em 2014, 2015, pediu agora que o Gilmar Mendes verifique aí se não estão investigando ele irregularmente lá na Lava Jato do Rio de Janeiro. Quer dizer, um atestado aí, né, de que algo está errado. O próprio Orlando Diniz disse que o Cristiano Zanin recomendou a contratação do Eduardo Martins, do filho do presidente do STJ, apenas em 2 ocasiões, justamente quando estavam para ser julgadas as liminares de interesse do Orlando Diniz, julgadas e decididas favoravelmente pelo Napoleão. Então, Napoleão não está sendo investigado pela Lava Jato, mas o que está sendo investigado são os atos, né? São esse esquema aí de pagamentos e os atos feitos, né? Ou aquilo que foi feito e aquilo que deixou de ser feito pelos próprios advogados. Então, esperamos que essas investigações avancem. É preciso, como eu disse antes, depurar o judiciário. Tá? Então, há muita resistência, né? Vocês viram o silêncio na imprensa em relação à questão do Toffoli, e agora aí essa decisão é de arquivar 12 inquéritos do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, cuja delação ela é complementar à do Orlando Diniz, eram amigos, né? E ele ia realmente em cima
né, do judiciário, justamente por causa desse tipo de atuação em parceria com essas bancas, né? A própria ex-mulher dele, na época, Adriana Anselmo, tinha banca, recebia dinheiro de empresas com contratos com o governo, muito parecido aí com o que estava começando a fazer o Wilson Witzel. Aliás, publicamos mais cedo também que o delator lá, o ex-secretário de Saúde, disse que pagou quase 1 milhão para o Witzel quando ele ainda estava como juiz. Tá? Então, complicada a situação do Witzel. Tá? O que mais eu destaco aqui para vocês? Bom, falando aí de STF, 2 ministros de STF e STJ, de Judiciário, 2 ministros do STJ foram à posse do Fux e pegaram Covid. Tá? Luiz Felipe Salomão e Saldanha Palheiro. O Fux continua também se recuperando. Nessa área judicial, também destaco aqui, ó, a Polícia Federal indiciou 9 executivos por gestão temerária na compra pela Caixa do Banco Pan-Americano, que pertencia a Silvio Santos. Tá? A Caixa pagou, na época, 740 milhões por 35% do capital do banco em 2010, quando já se sabia que havia um rombo financeiro do Pan-Americano aí, rombo este, se não me falha a memória, de 4 bi. Então, muito tempo se passou e agora eles são indiciados. Realmente é complicado esse país. Bom, recomendo aí, então, que vocês confiram aqui no nosso próprio canal no YouTube ou lá no nosso site todas as matérias novas que eu publiquei a respeito dos vídeos da delação do Orlando Diniz em relação que é o delator dessa história aí da FEComércio, tá? E mais eu destaco aqui. Quem também está com Covid é o Roberto Jefferson, tá? Sim, uma outra coisa importante aqui para destacar para vocês. O Lula participou de uma live aí com o pessoal do PT. E aí defendeu quem? O Bolsonaro. Defendeu a interferência do Bolsonaro na PF. Só que ele usou, obviamente, de uma falácia. Diz que o Bolsonaro, como presidente, tinha sim o direito de interferir, de nomear o diretor-geral da PF, só que essa nunca foi a questão. Tá? A gente sabe que a história do Bolsonaro com a Polícia Federal é porque o Bolsonaro queria ter controle, queria ter informações de investigações, o que não é possível, né? E como o diretor da Polícia Federal resistiu a isso, e o ministro da Justiça também, foram os dois para o olho da rua. Né? Aconteceu aí, então, esta situação. Tá? Mas, claro, está o Lula defendendo a interferência, e, de fato, né, o Lula interferiu também, quando era presidente da República. Então, agora, é muito interessante, né, você ter aí os dois como elegeram como inimigos, o Moro e a Globo. E aí tem a frase dele aqui, ó. Ele, o Moro, poderia ter demonstrado seriedade quando virou bolsonarista. Os bolsonaristas são sérios, então, na opinião do Lula. Ele é tão medíocre que quando sai ele tenta criar mais uma pirotecnia com o apoio da Globo. Eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor-geral da Polícia Federal. É importante lembrar que o presidente da República tem o direito de indicar. Sim, eu indiquei 2 vezes, nunca pedi nem orientei, porque eles têm autonomia. E porque o Moro achava que ele podia e o Bolsonaro não podia. Tenta ganhar a opinião pública mentindo outra vez. Bom, é muito interessante, é sintomático, você tem aí os dois polos, né, os dois extremos se tocando. Né? Eu até brinquei no Twitter, é engraçado, eu nunca vi o Bolsonaro nem o Lula no mesmo lugar, né, ao mesmo tempo. Será que são a mesma pessoa? É obviamente uma piada, mas é triste, porque se esse for o cenário eleitoral de 2022, sinceramente, é uma maldição para o brasileiro, tá? Porque é não ter opção, né? Não ter opção. Eu sempre digo aqui, eu não acredito que o Moro vá concorrer, eu acho que esse cenário não está definido e, sinceramente, essa polarização ela não fará bem para ninguém, né? Para o país, certamente não fará. O que mais eu registro para vocês aqui? Vocês estão acompanhando essa busca aí pela reeleição, né, do Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia, a AGU esteve, o AGU, né, o José Levi esteve com o Bolsonaro ontem e disse o seguinte, que estamos aqui desenvolvendo uma tese dizendo o seguinte, que os presidentes dos poderes podem se reeleger. Então, o presidente do Poder Legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional, que vem a ser o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, não pode. Né? Então, neste cenário, o Davi Alcolumbre poderia se reeleger e o Rodrigo Maia não. Claro que isso atende também aos interesses do próprio Bolsonaro, que tem ali uma afinidade com o Davi e uma guerra declarada, né, com o Rodrigo Maia.
Tá? Vamos continuar acompanhando aí, trazendo os bastidores dessa situação para vocês. Bolsonaro teve uma notícia boa hoje, né? O chefe do Departamento de Informações e Evidências do TPI, do Tribunal Penal Internacional, o Marc Dillon, suspendeu o andamento das denúncias apresentadas contra o Jair Bolsonaro. Nós já havíamos dito, eram acusações de que ele teria cometido crimes contra a humanidade, mas é claro que era uma forçação de barra aí da esquerda, né? Então também sejamos honestos com os fatos, sempre, né? Sempre dissemos que não havia indícios suficientes para esse tipo de acusação e agora isso está sendo confirmado pelo próprio TPI. Bom, já falei então de Guedes, CPMF e que mais? Deixa eu destacar aqui, fim do Renda Brasil, incidência aqui do menino. Bom, só para terminar então, Sandro Mabel, quem não lembra do Sandro Mabel? Ex-deputado Sandro Mabel, que inclusive foi assessor até do Michel Temer, circulava com grande... circulava ali livre, leve e solto no Palácio do Planalto na gestão do Temer. Ele é um dos envolvidos na Operação Tokens, que investiga o uso de dados de servidores do IBAMA para alterar cadastros do órgão de maneira fraudulenta. A Polícia Federal diz que o esquema beneficiou propriedades rurais no Pará e Mato Grosso do Sul. De acordo com as investigações, uma das empresas foi aberta para administrar uma propriedade de Sandro Mabel, presidente da Federação de Indústrias do Goiás. Foram constatados 122 desembargos irregulares com em nome de 54 pessoas físicas e jurídicas com potencial prejuízo para a União da ordem de 150 milhões de reais e multas não reconhecidas e descumprimento de embargos em áreas ambientais sensíveis da Amazônia Legal, diz a nota da PF. Então, tá aí, eles sempre estão rondando, né? É isso, minha gente. Eu deixo vocês agora, lembrando sempre, né, que é importante que você curta, compartilhe esse vídeo para a gente ganhar relevância no canal, apesar de todo o boicote do YouTube, matando as notificações. Não é fácil fazer um jornalismo independente nesse país. Então, só realmente vocês que podem romper, furar essa bolha e fazer com que a nossa mensagem chegue ao máximo de pessoas. Nos vemos amanhã no Gabinete de Crise. Um abraço a todos, uma boa noite.